Memórias Afetivas da Educação Novairense é um projeto que visa resgatar e preservar as lembranças e experiências marcantes ligadas à educação na comunidade novairense. A educação na cidade de Nova Era, ela foi marcada por professores maravilhosos que marcaram vidas e fizeram histórias e são lembrados até hoje por todos os novairenses. E hoje, com alegria, a nossa professora, Ana Laurinda, traz um pouco dessa memória afetiva da educação de Nova Era. Ela marcou e continua marcando gerações. Professora esta que nos fazia viajar por todo o mundo através dos mapas, atlas e globo terrestre, com seu bom humor, paciência e muita sabedoria. Ana Laurinda. Ana Laurinda, se apresente e fale como era a educação em sua infância. Eu sou Ana Laurinda de Araújo Rula. Já fui professora no grupo escolar, mas a responsabilidade com crianças é enorme. Estudei mais e fui professora de geografia no ensino fundamental e médio. Já lecionei história, mas cada um conta do seu jeito. Geografia é mais concreto. A minha primeira professora foi Dona Áurea. Depois, do 2º ao 4º ano, foi Dona Edvige Terezinha Viana. No 1º ano, aprendi coordenação motora, a ler e a escrever. No final do ano, havia prova oral de leitura. Com Dona Áurea, estudei na cartilha o livro de Lili, Método Global. No livro, vi uma página para cada lição, para recortar as sílabas e colocar dentro de um envelope. Com elas, fazia palavras e depois frases. O primeiro cartaz foi a apresentação de Lili. Olhem para mim, eu me chamo Lili. Eu comi muito doce. Vocês gostam de doce? A apresentação dos outros cartazes era bem esperada. O piano, a cozinheira, as meias, as bonecas de Lili, etc. Havia um quadro marcando quem se destacou nos estudos. A primeira comunhão era na escola, no 1º ano. Aqui tem essa foto, quando eu fiz primeira comunhão. No 4º ano, recebi o diploma escolar. O ensino era tradicional. O professor é o centro do processo educativo e os alunos eram receptores passivos. Havia disciplina e ordem. A escola era bem organizada e era a segunda casa. Os pais exigiam bom rendimento escolar dos filhos, apoiavam os professores, que eram valorizados e possuíam autoridade. A diretora era Dona Nisa Carvalho. A década de 1950 ficou conhecida como os Anos Dourados. Para entrar no ginásio, havia prova de admissão, era como um vestibular. As professoras que mais preparavam para a admissão eram Dona Ercília Fioravante e Dona Helena. As matérias que nós estudávamos eram português e matemática com o professor Antonino, história, Dr. Salvador, inglês, Dr. Tito, francês, Ildeu Matos Pinto Coelho, religião, Padre Luiz, canto orfeônico e latim, professor Fábio, geografia, Celso Lage, educação física, professor Galvão, economia doméstica era Dona Elisinha. As meninas bordavam vagonite e outros pontos. Os meninos trabalhavam com madeira, porta-chave, porta-guardanapo, etc. Ambos podiam fazer bolsas de barbante. Nós comprávamos também as argolas para segurar. Para fazer as nossas provas, levávamos folha de papel ao maço e copiávamos as perguntas do quadro. Tinha que ser rápido. Já houve disciplinas como o ESPB e Educação Moral e Cívica, que aos poucos foram extintas. Foi uma perda. Com essas matérias, aprendíamos o amor e respeito pelos símbolos nacionais, como a nossa bandeira. Elas despertavam o nosso patriotismo. O primeiro diretor do ginásio foi Tenente Agostinho. Foi substituído por um tempo pelo professor Antonino. Veio Dona Adélia, depois Padre Luiz da Fonseca Torga, que impunha respeito, disciplina e ordem no ginásio. Naná, Braz e Elvira eram secretárias.
Os inspetores dos alunos eram Venceslau, tinha apelido de comando, e senhor Trajano Bueno. Recebiam as cadernetas e inspecionavam se o uniforme estava completo, etiqueta da escola, meias brancas, sapatos pretos, gravatinha borboleta para as meninas e conjunto cor-caque para os meninos. Aqui esse era o uniforme da época que eu estudei. Também eram inspetoras Celi Gala e Bernadette. Na cantina estavam Mariquita, Regina e Zilda. Na 8ª série, recebi o diploma ginasial e havia uma excursão. Minha turma foi ao Rio de Janeiro e Niterói. Às vezes, um 10º fazia o aluno tomar a segunda época. Tinha que estudar nas férias de janeiro e a prova era em fevereiro. 3 matérias davam bomba. Tinha que repetir o ano. Depois de 15 anos, cursava Ensino Técnico Federal em Belo Horizonte, no Cefet, ou fazia o curso científico. As meninas faziam magistério em Itabira, Belo Horizonte ou Ponte Nova. Quando estudei no ginásio, foi no grupo Padre Vidigal, que passou a ser Augusta Maciel, onde tem o busto de Juscelino. O que ou quem te inspirou a escolher a profissão de professora? A minha inspiração foi minha mãe, Dona Neném Rula, e suas amigas e colegas de trabalho, Dona Naná Felipe, Dona Dulce Pereira, Dona Matilde, Dona Edviges, Dona Eulália, Dona Zizinha Fagundes, Dona Naná Horta, Dona Semíramis, que tinha apelido de Dona Turca, Dona Maria Regina e Dona Meire, filhas de Dona Carmelita. Como era a educação do seu tempo como professora? Trabalhei como professora de 1966 até março de 2005, 39 anos. O ensino continuava tradicional. Dei aula no grupo escolar Padre Vidigal e a diretora era a Dona Matilde, perfeita em tudo que fazia e dizia. E também no grupo escolar Desembargador Drummond. Por muitos anos dei aula de geografia na Escola Novaerense. Em 1975, comecei a dar aulas na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima. Padre Luiz era o diretor e exigia disciplina. Naná Braz e Elvira continuavam secretárias. As inspetoras dos alunos eram Olga Galo, Dona Dalila, Augusta Quintão, Antônia Pires, Selma, Neuza, Fiat, Geraldinho. Na cantina estavam Hilda, Joana, Perpétua, Dóia, Terezinha e Zenite. Depois vieram como diretor Dona Ercília Fioravante, Fátima Castanheira, Dione Gervásio, Efigênia Lopes, Antônio Lucas e Jorge. Alguns alunos, dependendo da matéria e do professor, conversavam na sala de aula, mas havia grande respeito pelos professores, que eram valorizados pelos pais e alunos. Os principais recursos didáticos eram os livros e o quadro negro, utilizando o giz. Eu escrevia no quadro as ideias principais e ia discorrendo. Para motivar os alunos, eu utilizava mapas, cartão postal, slides e transparências no retroprojetor, filmes e excursões. Os alunos pesquisavam na biblioteca da escola e na biblioteca municipal. Durante muitos anos, usei o livro didático de Davi Márcio e Igor Moreira. As provas e algumas informações, eu utilizava o mimeógrafo, que funcionava com álcool. Quando terminava, às vezes, estava com o rosto e as mãos todo colorido de azul do carbono. A direção fornecia papel e carbono, mas era limitado. Eu tinha que comprar mais. Depois veio a época do xerox. Para observar alguns conhecimentos, já fiz excursões, sempre com a companhia de Márcia Araújo, que também organizava como Brasília, Ouro Preto, Congonhas. Fomos a São João del Rei e para Tiradentes viajamos na Maria Fumaça. Em Betim, na refinaria Gabriel Passos e na fábrica
da Fiat, Petrópolis, Rio de Janeiro, Niterói, Campos do Jordão, Aparecida do Norte, Gruta da Lapinha, Gruta de Maquiné, Shopping Cidade em Belo Horizonte, para assistir o filme Dança com Lobos, que mostrava a planície central e vegetação de campos nos Estados Unidos. E depois fomos a Sabará. Feira de Ciências na Escola Técnica da Universidade Federal, o Coltec. As viagens eram no ônibus da empresa Lopes. Não precisava vigiar os alunos, pois o ambiente em que estávamos por si o fazia. Foi época da ditadura militar, de 1964 a 1985. A década de 1960 foi chamada de Anos Rebeldes. Após 1990, eu possuía 45 atlas geográficos escolar. Distribuía para os alunos e no final da aula recolhia e contava. Minhas tarefas eram desenhar mapas de países, estados, capitais, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Eu carimbava o desenho e anotava no diário de classe. Quem não fazia, eu diminuía 5 décimos de cada mapa não feito na nota da prova. Eu utilizava as reportagens do jornal Estado de Minas, de acordo com o que ia acontecendo pelo mundo, e levava para a série que estudava aquele país. Os assuntos geográficos estão em constante questionamento e modificações. Por exemplo, esse atlas aqui, olha, que eu levava para os alunos, ele está completamente desatualizado. Eu sempre quis que meus alunos soubessem localizar, observar e descrever paisagens. Fala um pouco da educação de hoje. Hoje, com o uso de muita tecnologia, a internet que faz o acontecido chegar imediatamente e a inteligência artificial fazem com que o professor hoje tenha que ter muita criatividade e habilidade para motivar o aluno. Hoje também o professor é desrespeitado e muitos pais apoiam o filho. Apareceu a violência nas escolas por causa dos meios de comunicação, falta de segurança, falta de investimento na educação, uso de drogas, ausência de valores éticos e morais. E também, a partir de 1996, não pôde reprovar o aluno. Muitas mudanças ocorreram, mas nós não podemos perder a esperança. O que você espera na educação para as gerações futuras de Nova Era? Para o futuro da educação, temos que ter muita fé e esperança na escola, que é uma instituição que visa melhorar a sociedade. As crianças de hoje são abençoadas e iluminadas, têm muita atenção nos detalhes, sabem de tudo o que acontece, têm grande manejo dos recursos da tecnologia e serão cidadãos honestos, competentes, éticos, justos e irão fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Você quer deixar alguma palavra, algum agradecimento diante desse momento tão gostoso de retrospectiva da educação em Nova Era? Fique à vontade. Quero agradecer a Ana Lúcia pelo convite para participar do projeto Memórias Afetivas da Educação Novaerense. Eu me senti muito honrada e emocionada. Fazer essa retrospectiva foi muito bom. Muito obrigada, gratidão.